A Secretaria de Comunicação do Estado de São Paulo acaba de emitir uma nota a respeito das câmeras corporais para policiais militares do Estado de São Paulo, confirmando que o Estado lançou nesta semana um edital para a contratação de 12 mil câmeras corporais portáteis. Edital que, segundo o governo do Estado, representa um avanço importante no uso das câmeras que serão utilizadas pelas tropas no enfrentamento ao crime em diferentes regiões do estado, além de ampliar a qualidade do som e imagem captados, o que permitirá a integração com outras ferramentas de inteligência policial. Os equipamentos contarão com novas funcionalidades como reconhecimento facial, leitura de placas de veículos, melhoria na conectividade, entre outras inovações em relação às atuais câmeras utilizadas pela Polícia Militar do Estado de São Paulo. E aqui tem um ponto que o governo do Estado vem reforçar, vem trazer uma informação que gerou muita discussão e críticas, inclusive, do ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida. É importante reforçar que o acionamento das câmeras corporais é obrigatório e deverá ser feito pelo próprio policial ao iniciar uma ocorrência. Caso, por qualquer motivo, este acionamento não ocorra, o agente responsável pelo despacho da ocorrência no Copom, Centro de Operações da Polícia Militar, vai acionar a gravação remotamente. Toda ocorrência é comunicada de imediato ao Copom e essa inovação do acionamento à distância não desobriga os policiais a ligarem o equipamento durante as ações, mas oferece uma garantia adicional de que as câmeras serão acionadas assim que o policial entrar em ação. O governo do estado também esclarece que os novos equipamentos contam com um sistema de buffer, que é capaz de armazenar imagens dos 90 segundos anteriores à ativação, ou seja, as câmeras permanecem operando continuamente e, ao serem acionadas para armazenar a imagem, elas vão incluir as gravações retroativas, possibilitando o registro completo das ocorrências. Na última sexta-feira, o ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida, diz que as mudanças previstas no novo edital das câmeras corporais da Polícia Militar vão transformar o monitoramento em uma farsa que privilegia os maus policiais, porque a mudança incluía o fato de apenas o policial ter autonomia para ligar e desligar o equipamento quando ele quisesse, e o tempo de armazenamento das imagens seria reduzido, entre outras alterações. Para a gente falar sobre esse assunto, Manhã Bandeirantes conversa com a doutora Pamela Torres Vilar. Ela que é advogada, formada em Direito pela Universidade de São Paulo, especialista em Direito Penal Econômico pela Universidade de Coimbra, em Direito Penal e Criminologia pelo Instituto de Criminologia e Política Criminal e que integra a Comissão de Política Criminal e Penitenciária da Ordem dos Advogados do Brasil em São Paulo. Doutora Pamela, é um prazer ouvi-la aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Bom dia, Heitor. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Obrigada pelo convite para participar desse debate tão importante. Ainda há muita discussão e o governo do estado, emitindo essa nota, deixa claro que entendeu a insatisfação por parte do que ficou naquele momento como informação do edital, de que os policiais teriam autonomia de ligar e desligar as câmeras. Como é que a senhora vê essa possibilidade agora de o Copom também acionar quando entender que a equipe na rua não fez esse gesto? Bom, Heitor, acho que primeiramente cabe aqui a gente dar um passinho para trás até para conseguir compreender de que modo esses equipamentos funcionam. Então, hoje, como funcionam os equipamentos aqui na cidade de São Paulo, com a Polícia Militar do Estado de São Paulo? Então, quando o policial militar inicia o seu turno, ele tira a câmera da base, ele coloca ela no seu uniforme e essa câmera fica ligada durante todo o turno. Ela registra as imagens de toda e qualquer interação daquele policial durante todo o dia. Quando o policial vai fazer uma interação específica com a população, então ele vai atender a um chamado do Copom, ou ele vai fazer uma abordagem, ele é chamado para dar um apoio a uma outra equipe de segurança, ele aciona um segundo botão na câmera que traz maior qualidade da imagem e do som, para que se possa depois utilizar essas evidências, tanto para fins internos na Polícia Militar, quanto para o compartilhamento para outras autoridades, para instruir investigações criminais, por exemplo.
Com essa mudança nas câmeras de segurança, o que vai acontecer é que o policial tem autonomia do momento em que ele vai ligar ou desligar essa câmera. Ainda que exista a possibilidade do Copom acionar remotamente essas câmeras, o volume de trabalho, e aí pensem aqui no volume de serviço e de imagens e da quantidade de pessoas que tem para executar esse trabalho, vai ficar absolutamente inviável que eles consigam verificar exatamente o que está acontecendo em cada uma das localidades e verificando que o policial, devendo acionar esse equipamento, não acione, eles mesmos fazerem remotamente. Então, na prática, isso vai se tornar absolutamente impossível. Tiago Prudente, doutora Pamela Torres Vilar, conversando conosco a respeito do novo edital das câmeras corporais para a Polícia Militar. Muito bom dia, doutora. Muito obrigado pela participação aqui no Manhã Bandeirantes. Eu fiquei pensando nisso no momento que o policial é pego no meio de um tiroteio. Ele aciona a câmera ou saca a arma? O que ele faz? É meio ilógico isso. Ou ele aciona o Copom, para o Copom acionar a câmera. Muitas vezes ele atende ocorrências, depois ele vai acionar o Copom. E naquele momento ali ele não tem tempo de acionar a câmera, que é uma segurança para ele também, né? Eu queria que a doutora falasse sobre isso, sobre essa segurança que a câmera traz para o policial, além da população que a gente já sabe, mas para o policial também, dos procedimentos que estão sendo adotados durante a abordagem, que muita gente não leva isso em conta, mas pode ser utilizado como prova pelo policial que ele agiu dentro do procedimento no momento de uma prisão. E também, se a doutora não vê essa medida que é tomada pelo governo como aquela história, olha, eu tenho uma decisão, porque o STF fez a indicação de que a política de câmeras tinha que continuar em São Paulo. Eu continuo uma política pública, mas eu acho um mecanismo para desmontar ela, porque me parece que é um pouco isso, é um meio que morde e assopra. E eu sou um defensor até que as câmeras sejam ampliadas não só para os policiais, mas para qualquer agente público que lida com a população, fiscal, agente de trânsito, porque eu acho que é importante, mas é uma outra discussão. Queria que a doutora falasse sobre isso, a importância para a segurança dos policiais também, e também dessa questão se não seria um desmonte da política pública da forma que o edital está montado hoje. Bom, Tiago, é uma ótima questão. As câmeras, elas servem tanto para o controle policial, como você bem disse, ou seja, para controlar as atividades desses policiais, se elas estão seguindo os protocolos corretos da Polícia Militar de São Paulo, mas elas também servem para a proteção dos agentes, seja da integridade física e da vida desses próprios agentes, quanto de eventuais falsas acusações, né? Então, tendo toda a atividade do policial registrada, é possível que, posteriormente, caso haja uma arguição, por exemplo, por parte de um acusado, de que ele sofreu tortura nas mãos dos policiais, por exemplo, isso pode ser facilmente desmentido pelas próprias imagens das câmeras. E, para além disso, internamente, para a própria Polícia Militar de São Paulo, é um ótimo mecanismo para avaliar cotidianamente de que forma os protocolos têm sido implementados e se eles estão sendo eficazes da maneira como eles estão sendo implementados ou não. Então, a partir do momento em que o policial registra as imagens, não só essas imagens cotidianas, mas essas específicas, que ele aciona equipamento específico para fazer, elas são disponibilizadas no sistema da Polícia Militar de São Paulo e um superior hierárquico fica responsável por fazer a checagem dessas imagens. E ele pode fazer ali comentários, ele pode separar alguns frames das imagens, para que depois ele possa conversar com aquele agente e dar uma sugestão de melhora no protocolo, ou mesmo repensar genericamente todos os protocolos que têm sido adotados para a polícia para melhor adequá-los ali à realidade. E quanto ao segundo ponto, o governador Tarcísio de Freitas, ele tem feito alguns movimentos aí, aqui no estado de São Paulo, sim, de certo modo, para desmobilizar essa tecnologia, que tem sido muito efetiva e tem apresentado índices muito bons. Acho que diferente de qualquer outra política pública implementada, se tem não só a implementação, mas a avaliação do impacto, que é extremamente positiva, né? Então, hoje,
a gente tem aí uma queda de cerca de 60% da letalidade policial, e não apenas isso, a gente tem uma queda também de 76% da morte de policiais, em razão da implementação das câmeras. Então, é um benefício tanto para a população quanto para os próprios agentes públicos, né? Mas acho que mais profundo do que o desmonte é o que o governador Tarcísio de Freitas vem tentando fazer cotidianamente, é tornar essas câmeras apenas um instrumento das próprias organizações, então, de segurança pública. Então, ele quer que aquelas imagens sejam utilizadas internamente. A redução, por exemplo, da quantidade de tempo de armazenamento dessas imagens é um sintoma bastante grave disso. Então, com essa mudança, com essas novas câmeras, por exemplo, as imagens que antes ficavam armazenadas por 1 ano no sistema vão passar a ficar armazenadas por 30 dias. Para todos os operadores do direito, sejam juízes, promotores, advogados, a gente sabe que esse tempo é absolutamente pequeno e irrisório para que uma investigação criminal ande e se conclua e que o Ministério Público ou o juiz possam acessar essas imagens, possa apenas solicitar essas imagens para que elas possam ser vistas e confrontadas ali enquanto prova. Então, isso pode fazer, inclusive, com que essas evidências sumam, desapareçam e elas não sirvam a essa finalidade específica, que é justamente fazer o controle não só da atividade policial, mas o controle dos próprios cidadãos, né, de qual foi a conduta praticada por aquele cidadão. Nós estamos conversando com a doutora Pamela Torres Vilar, advogada formada em Direito pela Universidade de São Paulo, especialista em Direito Penal Econômico pela Universidade de Coimbra, em Direito Penal e Criminologia pelo Instituto de Criminologia e Política Criminal e que integra a Comissão de Política Criminal e Penitenciária da OAB de São Paulo, Instituto de Defesa do Direito de Defesa e o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Doutora Pamela, o governo do estado, através dessa nota, também fala a respeito da integração com outros sistemas do estado de São Paulo. O programa Muralha Paulista, que está em fase de implementação, que identifica foragidos, placas de veículos, carros que sejam roubados ou furtados passam a ser identificados pela câmera também corporal do policial, e a possibilidade de compartilhamento de registro de áudio e vídeo automaticamente com o Ministério Público. A nota diz que todas essas mudanças vão seguir as regras estabelecidas pela Lei Geral de Proteção de Dados. Gostaria que a senhora falasse rapidamente sobre o que é a Lei Geral de Proteção de Dados, para o nosso ouvinte entender qual o limite para que essas imagens não firam de fato essa lei que tem a ver também com a privacidade de cada um de nós. Exatamente, Heitor. É um desafio muito grande em relação ao uso das câmeras corporais, a questão da privacidade, seja dos agentes policiais, seja dos cidadãos que estão envolvidos ali naquelas imagens. Porque pensando no dia a dia de um policial, o policial faz diversas interações, ele não faz só um flagrante, ele não faz só um atendimento de uma ocorrência. Ele interage com a população como um todo, ele atende pessoas, ele conversa com as pessoas, ele entra na casa dessas pessoas, e mesmo quando ele estiver atendendo uma ocorrência, ele está ingressando numa residência, ele está registrando ali com aquela câmera alguma vítima numa posição de vulnerabilidade, por exemplo. Então, a questão da privacidade aí, ela é um desafio muito grande no uso das câmeras corporais. A LGPD é uma lei que chama Lei Geral de Proteção de Dados, que ela dá conta justamente de como você pode produzir, como você pode armazenar esses dados e como eles devem ser acessados, quais os critérios devem ser utilizados para que essas imagens possam servir a uma finalidade específica para a qual elas foram criadas, sem que você tenha um vazamento efetivo desses dados e o comprometimento, seja da identidade ou seja da privacidade das pessoas que estão retratadas naquelas imagens. Tiago? Doutora, eu vou aproveitar aqui, vou até citar aqui que eu não lembro o nome do tenente-coronel aposentado da PM de São Paulo, mas ele deu uma entrevista a um veículo de comunicação, até peço desculpa aos ouvintes por não conseguir dar o nome dele, porque eu esqueci mesmo, e aí ele falava que que esse novo modelo de câmeras que está sendo implantado colocaria em xeque o principal
ponto do sistema de câmeras, que era a gravação ininterrupta, que era essa grande vantagem, que ele dizia que ele inclusive era a favor e que o policial não tinha obrigação de ficar colocando ocorrência para gravar. E aí ele fala uma coisa que me deixou em dúvida e que eu acho que pode causar problemas lá na frente. Ele falou, como definir o que é uma ocorrência para gravar? Nem sempre eu sei que aquilo vai dar início a uma ocorrência. Às vezes eu vou atender um cidadão e estou conversando com ele e ele pode partir para cima de mim. E aí? Como é que eu defino o que é uma ocorrência? Claramente, ele falou, o policial vai ser punido se não acionar a câmera? Como é que vai se dar essa punição? O que significa isso? E ele falou, até para os processos, a defesa de um dos acusados pode alegar que o policial não acionou a câmera porque ele estava cometendo abusos durante aquela abordagem. Ele falou, a gente vai criar muitas margens, muitos problemas o que viria a solucionar. Existe o risco mesmo desse novo modelo criar problemas dali para frente, do que pode acontecer, até na questão interna mesmo da Polícia Militar e também para processos, porque pode criar uma forma, não sou advogado, não sou perito do direito, mas eu sei que os advogados usam tudo que tem às mãos para conseguir livrar os seus clientes. E, sem dúvida nenhuma, isso teria um peso para um juiz, dependendo do caso que está sendo apontado. A gente pode ter essas distorções? Com toda certeza, Thiago. A gravação ininterrupta das imagens, ela dá conta de um problema que você bem destacou, que é a complexidade do dia a dia de um agente de polícia. Ele se depara ali com diversas situações que são extremamente complexas. Se você tem uma gravação ininterrupta, ainda que o policial não acione o botão que melhora a qualidade ou som, aquela imagem está sendo registrada e ela vai poder ser utilizada depois por qualquer das autoridades. E não só pelos próprios advogados para comprovar que seus clientes sofreram uma ou outra coisa ou que não praticaram um crime determinado, mas também pelas próprias autoridades, porque através das imagens, por exemplo, o Ministério Público, que é incumbido da acusação, ali majoritariamente nos processos de natureza criminal, ele também pode utilizar essas imagens, seja para comprovar a própria prática do ilícito, a agressão a um policial, ou a tentativa de fuga. Isso pode ser usado para qualquer pessoa, inclusive os juízes também podem solicitar essas imagens, caso eles tenham dúvida ali das versões entre acusação e defesa. No momento em que você dá a opção ao policial de ligar ou desligar a câmera, você abre espaço para os maus policiais, que são poucos dentro da corporação, mas podem fazer um grande estrago, deles se utilizarem dessa liberdade que eles têm para praticar atos ilícitos e praticar abuso de poder. Inclusive, uma pesquisa realizada pela Universidade de Stanford, em uma das favelas do Rio de Janeiro, verificou exatamente isso, que quando o policial tem a liberdade de não acionar, de acionar ou não acionar a câmera, isso acontece 10 vezes menos do que deveria. Então, com certeza, os efeitos disso são absolutamente irreversíveis. A câmera vai acabar por servir às finalidades internas da Polícia Militar e não ao transmitir aos cidadãos a transparência da atuação da Polícia Militar no estado de São Paulo. Só para citar um exemplo, né, Heitor, aquele caso do Fernando Sastre Filho, que dirigia um carro de luxo, matou motorista de aplicativo, havia uma dúvida se os policiais que liberaram ele logo depois, se teriam recebido, a verdade é essa, se teriam recebido propina. As câmeras corporais revelaram que não se tratava nada disso, que os policiais realmente erraram no protocolo. E ali foi uma defesa e tanto para os policiais que estavam na ocorrência, porque fica muito claro que os policiais não receberam propina. Então é só para dar um exemplo, e os ouvintes sabem que eu sou defensor dessa política pública, até porque na segurança pública é uma das poucas políticas públicas nos últimos anos que teve um efeito efetivo, que a gente sentiu a diferença. Então só para citar esse caso, né, Heitor? Muito bem lembrado pelo Tiago Prudente. Doutora Pamela, muito obrigado pela atenção com o nosso ouvinte. Nós conversamos com a doutora Pamela Vilar, advogada, sócia do grupo Salome Advogados, do escritório Salome Advogados, que também integra
o Instituto de Defesa do Direito de Defesa, o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, e que também faz parte da Comissão de Política Criminal e Penitenciária da Ordem dos Advogados do Brasil. Muito obrigado pela sua atenção, doutora, com o nosso ouvinte, e espaço sempre aberto para a gente falar a respeito também de segurança pública, dos direitos que nós temos nesse país. Obrigada, Heitor. Obrigada, Tiago. Um ótimo dia a todos.